Olá! Hoje estamos aqui começando o nosso podcast, né? Nossa primeira versão. Claro que escolhemos um nome que não poderia ser diferente, é DaniCast. Então, estou muito feliz em estar aqui com vocês, poder compartilhar num momento descontraído, num momento mais casual, né? Vamos conversar sobre assuntos de direito, sobre assuntos do INSS. Então, hoje, uma pessoa muito especial vai participar comigo, né? Ela participa só nos bastidores e hoje ela vai estar aqui ao vivo, batendo um bate-papo com a gente sobre INSS. E hoje o nosso assunto é benefício assistencial. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário, pode deixar aí que vai ser um prazer para nós, para a gente responder. Então, vou apresentar aí a nossa convidada, parceira, né? Minha companheira do dia a dia, para vocês conhecerem ela, que ela é um amor. E a gente vai começar a nossa conversa aí sobre o benefício assistencial. Então, Cassiele, seja bem-vinda ao nosso primeiro podcast, DaniCast, né? Para quem não conhece, ela é Cassiele, ela é minha colaboradora, trabalha comigo no escritório já faz algum tempo, né? Meu braço direito, meu braço esquerdo é tudo. E hoje seja muito bem-vinda, né? O nosso primeiro podcast do escritório. E a gente chama a Cassiele de Cacá. Então, é a Cacá. Seja muito bem-vinda, Cacá. Muito obrigada. Olá, pessoal. Bom, como a Dani já disse, eu sou mais conhecida como Cacá. Acho que se falar Cassiele no escritório, Ninguém os clientes conhece. ninguém vai conhecer, né? Estou muito feliz de poder estar estreando aqui contigo nesse primeiro Dani Cast. Dani Cast. Muito bacana. Então, hoje a gente vai falar de benefício assistencial, né? O que é o Sim. nosso benefício assistencial? Isso. O que que é? Quem pode pedir? Como é que a gente faz para pedir? Quais os documentos que a gente usa para esse benefício assistencial que tanta gente às vezes até a gente até se assusta, achando que todo mundo tem esse conhecimento, que todo mundo sabe o que que é o benefício assistencial, e quando a gente se depara com informações que tem pessoas que não conhecem o que que é, a gente fica com um receio, né? E esse mês agora de outubro é um mês especial que a gente no escritório a gente vai estar fazendo só conteúdo sobre o benefício assistencial. Então vocês continuem nos acompanhando nas lives aí semanais que toda semana a gente vai ter um conteúdo novo. Então, Cassiele, o que que é um benefício assistencial? Pois bem, o benefício assistencial é um benefício que o INSS concede para aquelas pessoas em estado de vulnerabilidade social. O que seria isso? Aquelas pessoas que não conseguem gerar o seu próprio sustento ou que os familiares não conseguem sustentar essas pessoas. Mas, para te poder ter direito ao benefício assistencial, você precisa ter alguns requisitos, que seriam. Os requisitos do benefício assistencial tem que ter todo o cuidado, porque o benefício assistencial ele é destinado para o idoso que tem 65 anos de idade, independente se é mulher, se é homem. Então, às vezes tem pessoas que vão lá no escritório, eu tenho 60 anos, posso encaminhar um benefício? Não, não pode encaminhar. Benefício é só com 65 anos de idade. E também no caso de deficiência. Daí, no caso de deficiência, tem vários requisitos, né? Que tem que ser uma doença, ela tem que ser uma doença grave. Ela tem que incapacitar a pessoa, no mínimo, por 2 anos. Não pode ser assim, eu tenho problemas de coluna. Daria direito a um benefício assistencial? Não daria, né? Então, tem que ser uma doença que te incapacite para o trabalho, no mínimo, por 2 anos, né? Então, assim, até queria que tu compartilhasse com nós, Cacá, o que que se pede mais? O que que os clientes mais procuram? É por idade? É por deficiência? Como é que é? Normalmente por deficiência, né? Porque aquelas pessoas já estão ali no tempo de trabalharem, de desenvolver alguma atividade para se sustentar e não conseguem. E as famílias também, por muitas vezes, em função do estado de vulnerabilidade, não conseguem também sustentar essas pessoas. Isso acarreta que a deficiência é mais procurada, mas também tem a função do idoso, né? Que às vezes chega até os 65 anos de idade e não tem condição de se aposentar. E muitas vezes não sabe que tem direito a esse benefício Uhum. assistencial. E isso é muito importante, as pessoas saberem que tem um benefício direcionado para aquela pessoa idosa com 65 anos que não tem mais condições de sustentar, não tem mais condições de trabalhar, que ela pode recorrer ao INSS e solicitar esse benefício. Sim, e a gente vê muito assim que as pessoas eles acham que vai acontecer automático, daqui um pouco, eu teria que ter a carteira assinada, eu teria que ter recolhimento do INSS.
E não, para o benefício assistencial não precisa. Claro que a gente sempre dá, antes de analisar um benefício assistencial. O cliente chega lá, a gente sempre analisa se aquele cliente, se aquela pessoa não tem direito a uma aposentadoria, porque a gente sabe que uma aposentadoria a gente tem mais garantias, a gente tem 13º do que um benefício assistencial. Claro que o benefício assistencial, para quem não tem renda nenhuma, já é uma garantia, né? A pessoa pelo menos vai conseguir se manter. E esse benefício assistencial, ele faz parte dos benefícios do INSS? Sim, ele é um benefício, né, assegurado pela assistência social, ali, pela lei orgânica de benefícios assistenciais, pelo INSS. O INSS concede esse benefício, a pessoa solicita para o INSS, e o INSS tem essa parte social para poder ajudar essas pessoas em vulnerabilidade. Sim, porque é um benefício, esse benefício, para entender melhor, na verdade, ele é voltado, né? O INSS administra todo ele, mas ele foi aprovado pela Lei da Assistência Social. Por quê? Porque as pessoas, né? A gente, por exemplo, aqui na nossa cidade é o CRAS. As pessoas vão até o CRAS, as pessoas pedem Bolsa Família, as pessoas pedem esses benefícios e o CRAS que muitas vezes acaba encaminhando para essas pessoas esse benefício assistencial. Então, o INSS administra a parte burocrática desse benefício, né, que muitas vezes é solicitado por da assistência social, que o INSS que faz essa parte. Tanto que muita gente às vezes chama ele de LOAS, né? Que é a sigla da lei, Sim, Lei sim, Orgânica de Assistência Social, porque sim. conhece o benefício em função da lei da assistência Sim, social. sim. Na verdade, tem vários nomes no INSS de coisas que a gente chama de um jeito e que na lei tá de outro, né? Mas que no dia a dia a gente É a sabe que mesma. é a mesma coisa e a gente entende. A gente, assim, advogado não pode vir para um podcast sem documentos, né? Não tem como, né? Se desvencilhar dos papéis. Não tem como. Então a gente veio cheia de documentos, de anotações aqui, para a gente falar e dar uma informação bem completa para vocês. E no final do podcast, a gente trouxe um caso aqui do escritório que a gente vai resolver aqui com vocês, né? Que é bem interessante até para vocês saberem como é que funciona, né? Como a gente faz na prática lá. Então vamos falar um pouquinho sobre quais são os requisitos do benefício assistencial para o idoso. Quais são os requisitos? Só para a gente relembrar, Cassiele. Cacá. O idoso ele tem que ter 65 anos de idade para poder requerer esse benefício. Ele tem que estar em estado de vulnerabilidade, ele não pode ter uma renda, né, superior a um quarto do salário mínimo, né? Uhum, Os familiares que talvez residam com ele também, juntando a renda desses familiares, não pode ultrapassar esse valor. uhum. E seriam mais ou menos esses os requisitos, né? Ele tem que estar ali naquele estado de vulnerabilidade para poder se enquadrar. Tá? E qual que é essa função da renda que a gente fala, tá? Que tem que ter 65 anos de idade, tem que ser uma pessoa vulnerável que tem uma renda, seja de baixa renda, né? E ele pode solicitar. E essa renda, como é que é calculada e qual é o valor dessa renda para o idoso? Essa renda ela é calculada entre os familiares, né? Se o Uhum. idoso, na casa dele, reside só ele, será só ele que vai ser calculado a renda, né? No caso, se ele não tem nenhuma renda, não É teria zero. nenhuma renda para apresentar para o INSS. Mas caso o idoso resida com o filho, na casa do idoso mora o idoso e o filho tem carteira assinada, tem alguma renda, essa renda seria dividida entre os dois, né? A renda que ele recebe seria dividida entre os dois e esse total não poderia ultrapassar, no caso, esse um quarto do salário mínimo, que daria em torno ali de R$ 275 hoje, em cima do nosso salário mínimo. Porém, se o idoso comprova gastos com medicamento, com saúde, teria daqui a pouco uma possibilidade, por mais que o INSS não aceite, mas na esfera judicial, A gente de consegue. solicitar daqui a pouco o benefício, mesmo ultrapassando essa renda limite do INSS. Sim, sim. É por isso que a gente sempre fala para o cliente. Às vezes chega um cliente lá e diz, ah, eu moro, a renda ultrapassa às vezes um pouquinho, tenho renda, tenho uma família de 4, tenho uma renda de R$ 1.200, né? Ultrapassa um pouquinho ali, um quarto de salário, a gente tenta, a gente pede para o INSS, mesmo que o INSS, né, não conceda administrativamente, a gente entra judicial, que a gente consegue ter outros recursos, o juiz vai analisar com outros olhos, então isso é muito importante.
Então, agora vamos conversar sobre o benefício do deficiente. O que que a gente precisa para o benefício do deficiente? A pessoa com deficiência, né, ela não é só deficiência física, né, ela é deficiência intelectual, ela tem a função da deficiência motora também, tudo isso são deficiências. Para te poder comprovar essa deficiência perante o INSS, a deficiência não pode ser de um prazo temporário, alguma deficiência que daqui a alguns meses tu vai se recuperar. Como tu já disse, ela tem que ter ali um mínimo de 2 anos, né, que a pessoa esteja sofrendo com as consequências daquela doença para poder solicitar esse benefício. Para te provar a incapacidade, vai ser por meio de atestado médico. Tu tem que apresentar atestados médicos para o INSS, laudos, né, exames, tudo isso para comprovar a tua incapacidade ali referente à deficiência. E no que tange ali a renda, seria a mesma coisa do idoso. Tu tem que comprovar que tu não ultrapassa um quarto do salário mínimo, né? Que a tua família ali, somando todas as rendas, não ultrapasse isso. Sim. O que que eu sempre digo para os clientes quando vão lá no escritório? Eu vou encaminhar, eu quero um benefício que às vezes chegam pessoas no escritório que estão com problemas de saúde, mas esse problema de saúde muitas vezes não é tão grave. Às vezes é um problema de coluna, às vezes é um problema que a pessoa teria direito se fosse um auxílio doença, se ela tivesse carteira assinada, mas o benefício assistencial ele não consegue. Por quê? Porque não é uma doença tão grave. Então, sempre que eu digo, guarda os documentos, né? Os documentos médicos, isso é primordial, né? Tem que ir no médico. O médico me disse que a minha doença realmente é incapacitante, que eu não posso trabalhar, que eu vou ficar incapaz por 2 anos. Ok, né? Mas se o médico disse isso, solicita que ele coloque no laudo, que ele escreva, que ele fale detalhadamente o problema. E outra situação, pega uma pastinha, tudo que é documento de despesa médica, de remédio, de supermercado, todas as despesas, guarda. Porque quando a gente for entrar com um pedido de benefício assistencial, a gente vai ter que comprovar as despesas que a pessoa está tendo, tanto no judicial como no administrativo. Então, é muito importante ter esses documentos guardados. Isso faz falta, né? Porque às Faz vezes as falta. pessoas não guardam, achando que é uma coisa que não vai ter utilidade, e às vezes tem direito àquele benefício, tu vê que a pessoa realmente não tem condições, só que ela não tem prova, porque ela não tem atestado médico com frequência, porque ela não tem os gastos ali guardadinhos, tudo certinho. E isso a pessoa tem um prejuízo, né? Às vezes por não guardar aquele documento, ela não consegue Não daqui a pouco consegue. o benefício. Então isso é muito importante, tá? Então a gente já falou do benefício assistencial. Para o idoso, já falamos do benefício assistencial. Para o deficiente, essa função da renda é assim, eu vejo que a maioria dos indeferimentos é em função da renda. Então, assim, é importante, né, ter esse cuidado. Se a gente sabe que as pessoas ultrapassam um pouquinho, tem que tentar um recurso, tentar judicial, porque muitas vezes consegue se reverter uma decisão. E o que a gente sabe que essa função que teve, que está tendo do pente fino, do auxílio doença, também está tendo as revisões, né, dos benefícios. Por exemplo, assim, a pessoa, a gente tem casos de cliente lá que o filho é deficiente, que recebe há bastante tempo e que recebem cartinhas, por quê? Porque foi atualizado, algum membro da família começou a trabalhar, né? Isso acontece Sim. bastante, né? Daí a importância de manter sempre o cadastro único atualizado, né? Que muitas vezes as pessoas vão lá, fazem um cadastro, é concedido o benefício e nunca mais fazem atualização. E o INSS pede para que as pessoas de 2 em 2 anos vão até o CRAS, né? E atualizem, porque às Uhum. vezes tu mora com um filho, daqui a pouco o filho já não mora mais contigo, já saiu, ele tem uma renda, mas aquela renda não vai implicar mais em ti, porque ele já não faz mais parte do teu grupo familiar. Só que como as pessoas não atualizam, acontece muito do filho ter uma renda e acabar cortando o benefício por conta da falta de Sim. atualização. E o que que é esse cadastro que tu falou? Esse cadastro é o cadastro único, eles chamam de Uhum. CAD único. É o cadastro que tu faz junto ao CRAS, né? Assistência social ali das cidades, normalmente tem, toda cidade tem. Tu vai lá, tu faz um cadastro, tu vai apresentar nesse cadastro a renda da tua família, né? Vai apresentar ali quais são as pessoas que moram contigo, tudo certinho. Esse cadastro normalmente é o que o INSS se baseia para conceder o benefício assistencial. Sim, esse cadastro único, a gente sempre fala para as pessoas que as pessoas às vezes não sabem, o que que é CAD único, que a gente chama de CAD único. Eu digo, é aquele cadastro que tu faz para receber Bolsa Família. Então,
primordial tu precisa ter para encaminhar um benefício, né, assistencial, ou por idade, ou por deficiência, o cadastro único, né? E esse cadastro único é feito na assistência social, como a Cassiele falou, e é sempre muito importante. Ah, eu fiz o cadastro único, esqueci, nunca mais fui lá e revisei e não atualizei. Atualizar, porque acontece do INSS, porque o sistema ele é todo integrado. Então, aquele familiar teu que constava lá, que era de menor, daqui um pouco fez maioridade, começou a trabalhar, teve renda, não está mais em casa. Se ele continuar no cadastro e assinar a carteira, bem provável que o INSS vai fazer a revisão do benefício e vai suspender e tu vai ter que ainda se explicar para o INSS toda essa função dessa renda. Então, é muito importante, tá? E o que é considerado como renda? A renda da família é considerada aquelas valores, né, que a pessoa recebe, por exemplo, de uma atividade de trabalho, né? Às vezes, se tu tem um familiar que recebe benefício assistencial, a renda daquele familiar que já recebe benefício assistencial não é contado na renda da família. O Bolsa Família, que tu citou agora há pouco, ele também não é enquadrado como renda no benefício assistencial, né? Seriam, no caso, aquelas rendas remuneradas de alguma atividade que a pessoa recebe. O benefício, por exemplo, como aposentadoria, isso daí conta, mas o benefício assistencial em si, se tu tem um familiar que recebe, não conta para ti receber ali, o benefício assistencial não vai se enquadrar na tua renda. Sim, isso é muito importante, porque às vezes tem 2 idosos que moram na casa e nenhum dos dois tem direito à aposentadoria por idade. Os dois podem ter benefício assistencial. A renda de um não vai implicar no benefício Não do vai outro. implicar no benefício do outro. Claro que o benefício assistencial ele não gera pensão por morte, né? Então, às vezes a gente chega lá no escritório, as pessoas, perdi o esposo e eu quero a aposentadoria dele. Daí a gente sempre a primeira pergunta que eu faço, ele recebia 13º? Porque a gente consegue identificar quando a gente pergunta isso, que às vezes as pessoas, não, ele era aposentado. Daí eu digo, recebia. Não, ele não recebia 13º. Então, se ele não recebe 13º, então ele recebe um benefício assistencial. Daí, nesse caso, não vai gerar pensão por morte, né? Até a gente teve um caso de uma menina que perdeu o esposo e tinha 2 filhos menores. E a família, né? Não vai receber, agora como eu vou ficar? Não tem renda. Mas como era benefício assistencial, não vai passar. Então, o que às vezes a gente sugere? Eu recebo benefício assistencial por deficiência, não por idade, por idoso, que faça recolhimentos. Tu pode fazer recolhimento como facultativo. Aquele recolhimento depois vai ser contado para o INSS para ser encaminhado uma aposentadoria. Então, vai gerar um benefício. E ele, por ser baixa renda, ele consegue fazer um recolhimento no valor mínimo do INSS, né? Como ele já está cadastrado no sistema do INSS, ele já vai ter até um valor diferencial, então não vai ter tanto impacto daqui a pouco na renda dele. E qual é esse valor? Seria hoje, né, 5% do salário mínimo, que daria em torno ali de R$ 55. Manteria futuramente ali uma pensão por morte para os familiares. Sim, sim. E é muito importante a gente ter esse cuidado. E as pessoas começam a receber o benefício assistencial e acham, não vou mais me preocupar, não vou fazer recolhimento. Mas isso, se a gente pensar no futuro, pode causar muito prejuízo, né? Então, dona Cassiele, agora a Cassiele, a Cacá, ela é a parte administrativa que vai lá e coloca tudo no sistema. Mas antes da gente falar nisso, a gente esqueceu de falar quais os documentos que a gente precisa para solicitar o benefício. Quais são os documentos, Cassiele? Primeiramente, o documento de identificação da pessoa, esse é o básico. Também vai precisar documento de identificação de todos os familiares ali que residem com a pessoa. Também vai precisar das carteiras de trabalho, tanto do requerente como também das pessoas que moram com ele. Além de alguns documentos como o comprovante ali do cadastro único, né? E também alguns requerimentos que o INSS pede para que a pessoa assine. Né? Que tem como, por exemplo, a declaração de renda do familiar, né? Que seriam essa aqui. A pessoa vai preencher ali
conforme a renda da família. Tem algumas perguntas, se a pessoa recebe Bolsa Família, se recebe algum outro benefício do governo. Tudo isso ele deixa ali distinguir para só marcar, assinalar. E lá no final, se a pessoa tem alguma renda, como de emprego, algum vínculo de emprego que recebe uma remuneração, ele só pede para a pessoa assinalar. Esse documento a pessoa vai ter que assinar em todas as páginas, né? E vai apresentar os dados de todos os familiares, inclusive o seu, referente às rendas. Tem também o requerimento ali da prestação continuada. Nesse benefício aqui, nesse requerimento, para o benefício, tu vai assinalar com os dados do requerente e também com os dados dos familiares, como CPF, nome completo, data de nascimento e qual é a familiaridade ali com a pessoa. Se é irmão, se é sobrinho, se é daqui a pouco pai, mãe, tudo isso tu vai identificar nesse requerimento. Tá, então, por exemplo, vamos lá. Eu vou encaminhar um benefício assistencial, lá em casa mora 4 pessoas. A Daniela, mora o Márcio, mora o Luiz Felipe e mora o João Vitor, tá? Mora nós 4. Então, quando eu vou fazer o requerimento, eu tenho que pegar essa declaração. E essa declaração onde eu encontro? Tem no site do INSS, né? Ele disponibiliza lá no site para as pessoas imprimirem, preencherem. Muitas vezes, quando as pessoas encaminham apenas elas ali pelo sistema do meu INSS, eles acabam não sabendo que tem que apresentar esse requerimento. Daí, futuramente, o INSS, em uma exigência, ele disponibiliza também esse documento para a pessoa preencher. Sim, e essa exigência, para quem não sabe, por exemplo, a gente vai encaminhar um benefício, uma aposentadoria, e a gente não encaminha ela de forma completa, gera uma exigência. O INSS vai lá e vai te intimar, vai dizer, olha, faltou tal documento. Daí tu vai ter que ir lá e providenciar esse documento. Então, essa declaração aqui que a gente vai preencher do grupo familiar. Então, lá eu vou colocar a renda. Ah, a Daniela tem renda de R$ 500. Daí eu vou ter que preencher aqui o valor da minha renda. O Márcio, que é o esposo. Ah, tem renda. Vai botar o nome do Márcio, o CPF do Márcio e vai colocar se o Márcio tem alguma renda, né? Ah, os filhos. Tem o Luiz Felipe. Vai botar o nome do Luiz Felipe, o CPF. Às vezes as pessoas perguntam, para mim encaminhar um benefício, tem filho menor, precisa o CPF? Precisa, né? Precisa o CPF. Então tem que ir lá no correio, no banco, faz o CPF que vai precisar. Vai colocar o nome do filho ali, o filho não tem renda, 0 renda. Daí, se tem mais um outro filho, preenche o terceiro. Então, assim, a gente tem vários campos aqui para cada membro da família. Então, a gente vai preencher detalhadamente e cada membro a gente tem que juntar os documentos individualizados dele, Para né? comprovar o que tu vai escrever, né? Apresentar nessa documentação. E esse outro requerimento também é da composição do grupo familiar, o mesmo que a gente colocou ali, né? O mesmo grupo, vai ser os mesmos nomes das pessoas, só que daí a diferença é que nesse aí tu não vai falar nada da renda, tu só vai apresentar os dados deles mesmo. Ó, então esse aqui, que é o requerimento, a gente vai só colocar o nome, o grau de parentesco aqui, que já aparece ali, várias opções, pai, filho, mãe, madrasta, enteado, irmão, cônjuge, companheira. Então, tu só vai marcar, vai preencher e vai juntar junto com esse outro requerimento. Então, agora, antes da gente explicar como é que a gente faz para botar no sistema, que é a Cacá que vai explicar como é que bota no sistema, né? Como é que a gente faz esse benefício assistencial chegar lá no INSS? Porque pegar os documentos, levantar tudo, não é difícil, né? Agora, depois que o bicho pega, quando a gente tem que mandar para o INSS, que às vezes o site do INSS não Não funciona, não carrega documento, mas isso é normal, a gente já tá acostumado. Já está acostumado, tem dia que é terrível. Então, agora a gente trouxe, né, um documento de uma cliente que a gente vai fazer aqui ao vivo e a cores nas câmeras, para vocês saberem como é que a gente faz no escritório, até para vocês, se caso se identificarem com esse caso, saber que vocês têm direito. A gente não vai falar o nome da cliente, até por sigilo, né? Então, essa cliente veio, ela nos procurou, e a gente analisando a carteira dela, ela chegou lá no escritório e ela disse, ai, Daniela, eu quero encaminhar uma aposentadoria. Ela já tem 65 anos de idade. Então, eu peguei a carteira dela e comecei a analisar. Então, assim, eu vi que aqui tem 6 meses, aqui tem mais 6 meses. A gente contando a carteira dela de tempo de contribuição, ela teria mais ou menos uns 8 anos de contribuição.
Nesse caso, ela teria direito à aposentadoria, Cacá? Não, né? Porque o mínimo para te ter de tempo de contribuição é 15 anos. Então, por mais que ela tenha a idade, já tenha mais de 60 anos, tenha 65, mas ela não teria o tempo de contribuição suficiente para solicitar a aposentadoria. Então, no caso dela, uma aposentadoria por idade, ela teria que ter 15 anos. E daí eu questionei ela, porque a gente mora numa cidade do interior, muitas pessoas têm rural, atividade rural dos pais, e ela não tem. Então, para ela encaminhar uma aposentadoria, eu disse para ela, olha, tu vai ter que começar a recolher para o INSS. Mas se tu recolher para o INSS, a gente vai ter que esperar mais 7 anos. Né? Então é muito tempo. Claro que ela, em um ano aí de recolhimento, se surgisse algum problema de saúde, ela poderia caminhar um auxílio-doença, né? Uma aposentadoria por invalidez, mas igual não é nada garantido, até porque ela não tem nenhum problema de saúde. Então, o que, que a gente sugeriu para ela? Que faça um benefício assistencial. E daí, o que, que a gente fez? O primeiro passo, a gente já pegou a assinatura nos requerimentos que a gente precisa. E o que, que eu questionei ela? Que é um documento primordial que a gente precisa, qual que é? Cadastro único, se ela já tinha realizado o cadastro único, se ela tinha em algum momento cadastro único, né? Sim, sim, e ela não tinha o cadastro único, né? Então, o que, que a gente disse para ela? Para a gente começar, né? Já pegamos a assinatura dos documentos e a gente indicou para ela ir lá no CRAS, né? Fazer o cadastro único e assim que ela fizesse, ela nos encaminhasse. Na verdade, até ela disse, teve um tempo atrás que eu tinha feito o cadastro com o meu filho, que eu acho que o filho recebia Bolsa Família. Eu disse, tudo bem, mas tu vai lá, tu tem que atualizar, porque ele tem que estar 45 dias atualizados e já tirar o filho, porque o filho já não morava mais com ela. Já estava desatualizado, né? Já estava desatualizado. E se mantivesse a condição do filho ali, iria prejudicar ela, porque iria ultrapassar a renda de um quarto de salário. Então, ela foi até lá, atualizou e nos encaminhou. Então, agora a gente vai encaminhar para o INSS. E tem algum prazo para o INSS analisar? Como é que costuma ser rápido? É, até tem lei, mas o INSS não cumpre esses prazos de análise, né? Então é Sim. uma função demorada, porque tu encaminha para o INSS, ele leva uns tempos até analisar a documentação. Após isso, ele marca duas perícias, né? A perícia médica e também a perícia social ali, para ver a função da renda da pessoa. E isso leva algum tempo, não é um trâmite muito rápido, mas também, né, considera que aquela pessoa vai receber depois, se for concedido desde o protocolo. Então é como se fosse uma poupancinha forçada, né? A pessoa ali depois, quando vir, vai conseguir receber o valor Tudo dela desde a junto. entrada. A gente sabe, geralmente demora em torno quase. Agora, essa função da pandemia acabou atrasando mais. Levou mais ou menos que é coisa de um ano até, porque daí não Mas estavam. tem Não, cliente mais, né? porque não estavam marcando perícia, não estava tendo perícia presencial. Então, o que que acontece? A gente encaminha, vai ser marcada uma entrevista com o assistente social para saber do grupo familiar, da condição, né, social, e depois vai ser marcada uma perícia médica. Isso no caso de, Do de deficiência. deficiente, de idoso, na verdade são documentos, né? Agora, Cacá, vamos lá, vamos explicar para esse povo aí como Como é que é que a protocola? gente faz para botar esse benefício assistencial no sistema. É fácil, é difícil? Não é tão difícil assim, só que tem que cuidar a função da documentação. Tudo esses documentos que a gente falou, para você poder encaminhar para o INSS, hoje é tudo digital, é tudo online. Antes, tu tinha que juntar essa documentação, ir até o INSS e encaminhar lá com os servidores. Hoje não funciona mais assim. Tu tem que baixar o aplicativo do INSS no teu celular, né? E pode até ser mesmo por foto, não precisa tu ir lá digitalizar o documento em uma lan house, tu pode tirar foto, desde que a foto seja bem nítida, tu conseguir enquadrar o documento ali certinho na tela do teu telefone. Tu pode encaminhar esses documentos por foto. No momento que tu entrar ali, tu baixa o aplicativo do INSS, faz o teu cadastro, vai em agendamentos e requerimentos, solicita ali a opção do benefício assistencial, ele vai começar a te fazer algumas perguntas, né? Vai te perguntar ali o teu CPF, teus dados, tu vai colocando, e quando chegar na parte de juntar os documentos, ele também já vai te dar uma listinha automática. Aqui nesse item tu vai juntar o RG, o seu RG, daí tu vai lá, pega a foto do RG e junta. Depois no outro item é o documento dos familiares. Tu tira lá a foto do documento das famílias e junta. Depois é a carteira de trabalho de cada um.
pega e junta também, comprovante de renda, junta. Se tiver atestado, se for deficiência, também tem um itemzinho lá certinho para juntar, né? Caso seja o idoso, né, ele não vai precisar, vai ter o item, mas tu não vai precisar juntar essa função do atestado médico. Então é tudo muito separadinho, só que tem aquela função de que o sistema às vezes é meio devagar, demora um pouquinho, mas tudo não é uma coisa complicada, é fácil. Só que também tu tem que saber, né, ali tem que ser, às vezes tem que ter instrução de alguém, porque às vezes uma pessoa idosa já não tem Já essa não consegue. facilidade. Então no momento que tu tem instrução de alguém para fazer, facilita, porque se tu juntar tudo certinho, não vai gerar exigência, não vai demorar tanto, vai para análise, logo em seguida eles já marcam ali a perícia, se for o caso, ou já dão uma decisão, porque caso tu não junte corretamente, vai começar a gerar uma exigência, vai te pedir um documento, daqui a pouco gera outra exigência, te pega um documento, já não é uma coisa rápida e ainda torna mais demoradinho, né? Sim, e uma coisa importante é a pessoa pegar. Ah, vou fazer hoje o meu benefício. Então, olha na internet, tem no site do INSS os documentos que vai solicitar. Pega os requerimentos, imprime, porque daí tu vai precisar assinar, preencher, e bota tudo em cima da mesa. Já tira foto antes, porque o momento que tu vai protocolar, tu não vai conseguir ir lá e separar documento. Então já pega, bota na mesa ali, faz um escritório e bota os documentos de todo mundo que tu vai precisar. Se vai precisar de atestado, comprovante de residência, ele sempre pede atualizado. Então deixa tudo ali organizado. Tira foto com antecedência, né? Entra no site do INSS, vê todos os documentos para antes de protocolar, de fazer a solicitação, está tudo na mão. Porque depois, na hora do imprevisto, na hora do nervosismo, Não vai não conseguir. vai conseguir. A pessoa vai esquecer um documento, vai esquecer um formulário. Então, se prepara antes, que é como a gente faz no escritório, né? A gente não abre o sistema e vai lá. Não, tu Não, organiza tudo antes, né? Escaneia todo o sim, documento, faz o requerimento tudo certinho, junta os requerimentos solicitados pelo INSS, já vai tudo prontinho, só vai aguardar o INSS analisar, né? sim, tem todo um passo a passo. Então, a gente prepara tudo com antecedência para depois entrar no sistema, ir lá, organizar e mandar. Então é muito importante. Então, assim, hoje o que que a gente conversou aqui, Cacá, para quem depende, pega às vezes um podcast assim, já quase no final, no meio, a gente falou sobre o que que era o benefício, né? Quem tem direito, né? Quais Quem são as tem, pessoas que têm que direito a tem solicitar o direito, benefício? os requisitos. Explicamos, né, um caso prático de uma cliente que nos procurou que ela achou que ia encaminhar a aposentadoria e ela não tem direito à aposentadoria e sim o benefício, então a pessoa até não fica tão triste, né? A pessoa fica, ah, não, então pelo menos Ela tem uma alternativa, tem né? Vai uma ser um salário alternativa. mínimo que ela vai receber por mês, mas esse salário mínimo, para quem não tem nenhuma renda, É vai muito bom, auxiliar muito, né? Ela vai é muito conseguir bom. se manter, pelo menos, vai ter uma renda ali mensal dela, que não vai depender de outra pessoa, né? Uhum. Falamos também os documentos que são necessários, os formulários, falamos de como encaminhar para o INSS, né? E ontem até aconteceu um episódio, um dia antes da nossa gravação, de um cliente. Eu fui fazer um atendimento online, né? Conversando com eles, era uma senhora de 65 anos e um senhor de 67. E eles não sabiam da existência do benefício assistencial. E ainda eu comentei com a Cacá, eu disse, Cacá do céu, tava Cacá e o Carlos no escritório. Eu disse, como as pessoas não sabem, né? Igual faz 2 anos que eles poderiam estar recebendo, né? O homem, né? Poderia estar recebendo esse benefício e ele não está recebendo. É que eles não têm conhecimento, né? Não tem Às conhecimento. vezes as pessoas acham que esse benefício é só para uma pessoa que tem algum problema muito grave de saúde, não sabe que a pessoa idosa tem esse direito, ou às vezes pensa, ah, não, eu tenho que ter contribuído para o INSS. Às vezes a pessoa não tem nenhuma contribuição, ela acha que não tem direito, mas para o benefício assistencial não é exigido contribuição, tu não Sim, precisa ter contribuído para o INSS, tu né, se enquadrando naqueles requisitos de idade, de deficiência, de renda, tu consegue solicitar o benefício. sim, E muitas pessoas não sabem, infelizmente, às vezes parece que tem tanta informação, mas não é assim, não é tão divulgado. Às vezes tem locais que não têm essa mesma informação, né? sim. E essa função da renda, muitas pessoas acho que nem procuram, porque, ah, não, a minha renda ultrapassa. Mas no judicial a gente tem uma flexibilização, consegue comprovar que tem bastante gastos, porque às vezes a pessoa tem muito gasto com medicamento, com remédio, né, com alimentação, tudo hoje tudo tão caro, né? Então consegue comprovar que aquela renda não é suficiente e o juiz acaba concedendo. Então, assim,
tem que ter esse cuidado, tem que buscar, né, os seus recursos, ou judicial e administrativo, para a pessoa ter mais qualidade de vida, né? Sim, com certeza, porque é uma coisa que vai melhorar na vida da pessoa, né? A pessoa vai Sim. ter outras condições de vida. É. E até a função do Covid, eles fizeram uma norma, né, que flexibilizou um pouco a função da renda para meio salário mínimo, mas tem alguns requisitos Requisitos, né? ali que tem que comprovar. Como uma função ali que a família teve uma perda socioeconômica, né? Teve uma função ali também, a função da deficiência, né? O grau da deficiência também é um dos requisitos para poder solicitar daí essa função do aumento do mínimo do salário ali. Uma coisa que a gente esqueceu de falar, digo, a gente conversa tanto, a gente É acaba. é muita É muita informação. informação, muita informação. Com relação à suspensão do benefício assistencial. Por exemplo, recebo um benefício assistencial, tá? Por deficiência. E resolvi, eu sou nova, quero trabalhar. Como é que acontece? Como é que funciona isso? A pessoa, no momento que ela consegue um emprego, ela vai trabalhar, esse benefício dela vai ficar suspenso, ele não vai ser cancelado. Durante 2 anos, ele vai ficar ali suspenso, né? Caso a pessoa não dê certo, não consiga continuar no emprego, no momento que ela encerrar aquele vínculo, o benefício ela consegue ah, ativar ele novamente no sistema, né? Ser concedido novamente sem precisar passar novamente daqui a pouco por perícia, por todo um tempo ali aguardando a análise do INSS. Isso é muito interessante, que muitas pessoas, por exemplo, eu não quero sair porque depois eu vou ter que arrumar toda aquela papelada de novo, toda aquela burocracia. Não. Então, se a pessoa começou a trabalhar e durante 2 anos, né, ficou trabalhando e saiu nesse período, antes dos 2 anos, ela não vai precisar passar por todo aquele processo de novo. E queria que tu falasse para nós do aprendiz. Como é que funciona para o aprendiz? O aprendiz legal, muitas vezes as pessoas não sabem que tu sendo aprendiz, tu entrando em uma empresa como aprendiz, o benefício não vai ser cancelado nem suspenso. Tu vai Que coisa conseguir boa. receber a renda do aprendiz mais a renda do benefício durante um período ali de 2 anos. Tu consegue receber as duas rendas juntas. Porque o que que acontece? Como o aprendiz não é um vínculo de emprego, né? É só um bônus ali que tu recebe por estar desenvolvendo aquela atividade, estar aprendendo, isso não afeta. Então, durante 2 anos, tu consegue receber, né? Os dois, o benefício e mais a renda do aprendiz, sem nenhuma suspensão do INSS em função do teu benefício. Viu que interessante? Isso é coisa assim que até a gente que está no dia a dia ali atendendo pessoas, às vezes esses detalhes passa despercebido, né? E a gente foi dar mais uma revisada e disse, meu Deus, né? Era um assunto até que eu A gente desconhecia do aprendiz, porque as pessoas às vezes têm receio, né? De trabalhar, de ser cortado o benefício em função disso. Então, Cacá, temos mais alguma coisa para falar ou falamos tudo? acho que foi tudo. Acho que a gente Acho que conseguiu abordar todas, pelo menos o mais importante ali que tem do no benefício benefício assistencial. assistencial. Então tá, então eu gostaria aí, a gente já tá finalizando aí nosso podcast, nosso DaniCast, né? E foi um prazer estar com vocês aqui hoje, né? Compartilhando esse conhecimento sobre benefício assistencial para idoso, para deficiente, né? E estou muito feliz por estar aqui com a Cacá, Ah, eu né? também. Conversando sobre benefício assistencial. Então, eu quero até que vocês nos mandem aí sugestão de assunto, de pauta, o que o pessoal tem mais dúvida, né? Para a gente conseguir trazer um conteúdo aí de qualidade e um conteúdo que interesse as pessoas, que às vezes a gente está falando de algo e as pessoas às vezes querem saber de outro assunto, de um assunto que está em pauta. Então, fica aí, né? Nos manda nos comentários, compartilha, divulga com seus amigos, que vai ser um prazer para nós voltar aqui para a gente conversar sobre outros assuntos. Esse é o primeiro DaniCast, então aguarde que em seguida teremos mais DaniCast. Muito bem, queria agradecer também a oportunidade de estar aqui hoje, né, conversando sobre o benefício assistencial e falar se o pessoal tiver mais alguma dúvida, alguma coisa, nos mandar porque a gente vai esclarecendo, né? Isso, muito obrigada, Eu que Cacá. Até agradeço, é um mais, prazer. até o próximo. Até mais, Até, gente. Tchau, tchau. tchau.